Fala pessoal, aqui é Thiago Alves da Ala do Rei. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Curso Introdutório de Xadrez. No vídeo de hoje vamos continuar apresentando aqui as características das peças do xadrez. E agora chegou a vez de falar do bispo. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Então vamos falar do bispo. O bispo é uma peça que, assim como a torre, também tem um movimento relativamente simples de se entender. Inclusive, bispo e torre eles têm uma espécie de relação porque eles são peças meio que complementares. Lembra do vídeo anterior, quando falamos sobre a torre, os movimentos que a torre faz, nas linhas horizontais e verticais? Então o bispo ele seria esse complemento. Como assim? Uma vez que os bispos eles se movem através das linhas diagonais. Então, os movimentos que a torre não são capazes de fazer, o bispo consegue. E o contrário também. Os movimentos que o bispo não consegue, a torre consegue. Essas peças têm essa relação complementar. Bom, se você entendeu a noção de bloqueio e captura, explicado no vídeo anterior da torre, elas se aplicam também aqui em relação ao bispo. O bispo, assim como a torre, também pode se deslocar no mínimo uma casa e no máximo 7 casas, também podendo jogar em qualquer uma dessas casas desde que o caminho esteja livre. Por exemplo, suponha que o bispo deseje parar aqui na 4ª fileira, ou se ele quisesse parar aqui na 7ª. Nada o impediria. Se você assistiu o vídeo anterior, você vai lembrar da noção de bloqueio e captura. Aquela noção ela também funciona aqui para o bispo, uma vez que, se uma dessas linhas que o bispo pode se mover estiver sendo bloqueada por uma peça aliada, por exemplo, aqui nesse caso, o peão está impedindo que o bispo prossiga por essa diagonal. Então assim, neste sentido, o bispo está bloqueado. Nas demais linhas diagonais ele pode andar sem nenhum problema. Lembrando, caso o bispo deseje, por exemplo, se deslocar até essa casa, ele precisa fazer algumas manobras. Um provável caminho poderia ser jogar aqui nesta casa, fazer uma jogada, 2 jogadas, 3 jogadas até chegar na casa que ele deseja. Bom, agora, se por acaso existir alguma peça do adversário no caminho desse bispo, nessa diagonal, por exemplo, aqui, esse bispo ele tem um obstáculo aqui que é essa torre. Se assim desejar, o bispo ele pode se deslocar até a torre, ocupar o seu lugar, capturando assim essa torre. Um lembrete importante, tá pessoal? No xadrez, qualquer peça pode capturar umas às outras, com exceção do rei que nunca é capturado, mas isso nós vamos ver mais à frente. Então, um peão pode capturar uma torre pode capturar um cavalo pode capturar uma dama, e por aí vai. Então, qualquer peça pode capturar uma às outras. Assim como eu falei também no vídeo sobre a torre, tá? Algumas pessoas podem ter esse tipo de dúvida. Numa situação como essa, você só pode capturar a primeira peça dessa sequência. Então aqui no caso seria a torre, passando a vez assim para o adversário. Caso ele não retire essas peças na sua jogada, você pode capturar, por exemplo, o cavalo, mas não pode capturar mais do que uma peça por jogada. Uma outra dúvida também que pode surgir é a seguinte: esse bispo não pode capturar o cavalo. Por quê? Porque existe um obstáculo, no caso aqui representado pelo peão, na sua linha de movimentação. Como esse peão é do mesmo time do bispo, esse bispo está bloqueado nesse sentido, não podendo capturar este cavalo. Se ele desejar ameaçar esse cavalo, ele precisa realizar uma manobra, como por exemplo, fazer esta sequência de movimentos, mostradas na imagem. No caso do bispo, ele representa a influência e o poder que a igreja possuía na sociedade, principalmente na sociedade da transição ali da Idade Média para a época moderna. Então o bispo ele tem esse papel no jogo, tanto é que a sua posição inicial na partida, eles ocupam as casas C1 e F1 para as brancas, C8 e F8 para as pretas. Essa posição ela é interessante porque, dentro da lógica da sociedade da época, os bispos eles estão ali perto do centro do poder, perto do rei e da dama. Então os bispos seriam uma espécie de conselheiros do rei e da rainha. Bom, então é isso. Gostaram de saber um pouco mais sobre os movimentos do bispo do xadrez? Muito obrigado por assistir o vídeo e até o próximo.